Gálatas capítulo 4, o verso 8 a 11. Gálatas 4 diz assim, verso 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servireis a Deus, que por natureza não são. Mas agora, que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos, pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, guardai dias, meses, tempo e ano, receio de vós, eu, trabalhado em vão para convosco. Muitas pessoas usam esse texto aqui, dizendo que está se referindo aqui, sabe o quê? Ao sábado, né? Guardar dias, quer dizer que o sábado é um dia, mês, tempo e ano. Irmão, mas você presta bem atenção que no começo desse verso, diz assim, ó, outrora, presta bem atenção, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a Deus, que por natureza não são. Quem é essas pessoas aqui? Está falando de povo de Deus? Não. Falando isso aqui para os pagãos. Os pagãos, eles não conheciam Deus, né? Eles serviam a deuses, ó, servis a deuses que por natureza não são. Servir a Deus que por natureza era Deus, né? Aí diz bem aqui, ó, guardai dias, meses, tempo e ano, receio de vós, eu ter trabalhado em meu para convosco. O povo pagão, antes de conhecer a Deus, ele guardava o domingo, né? O domingo, que está aqui, dias, né? Eles adoravam o sol. E o domingo era o dia do sol, né? E Paulo está falando, ainda continua a mesma coisa, né? Guardando dias pagãos, meses, né? Tinha as festas lá de meses do paganismo, né? Tempos e anos. Tudo isso aqui é do paganismo. Como hoje em dia ainda existe isso. Existe cristão que diz que é cristão, ainda guarda o domingo, né? Coisa do paganismo lá. Coisa que eles faziam na ignorância. Mas agora eles já têm Cristo e continuam as mesmas coisas, né? E as festas anuais, o Natal, Ano Novo, né? Tanta festa junina, tantas festas que o paganismo inventa, né? Então, ele está falando dessa festa do paganismo. Você presta bem atenção que aqui não é o povo judeu. Aqui é aos Gálatas, né? Aqui não é o povo judeu, que o povo de Deus, eles conheciam a Deus, né? Mas aqui está falando que eles não conheciam. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servireis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos, pobres, os quais de nós vos quereis ainda escravizá-lo? Guardai dias, meses, tempos e anos, receio de vós, eu tenho trabalhado em vão para convosco, né? Então, aqui está falando do povo pagão, do povo que não conhecia Deus, né? Guardava esses dias, meses e anos do paganismo, né? Inclusive, esse ponto aqui, em vez de ser um ponto contra o sábado, pelo contrário, é contra o domingo, né? O paganismo adorava o sol, por isso eles guardavam o domingo, né? Agora eu vou aqui para outro texto, lá em Mateus, né? Esse outro texto também é usado para... contra o sábado, Mateus, capítulo 12, o verso 1 a 8. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, e estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não leste o que fez Davi quando eles e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito a comer, nem ele, nem os que estavam com ele, mas exclusivamente ao sacerdote? Ou não leste na lei que nos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas
se vós não vos soubeis o que significa misericórdia quero e não holocausto, não tereis condenado inocente, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Será que aqui Jesus está contra o sábado? Aqui ele mesmo falou, vocês não leem que quando Davi teve fome, ele comeu os pães que não era lícito a comer? O que Jesus quis dizer com isso? Né? Que por mais que não era lícito o discípulo fazer aquilo, mas o discípulo estava com fome. E quando Davi teve fome, ele comeu o pão que não era lícito, o pão do sacerdote. Não era lícito Davi comer. Se Davi comesse aquele pão ali sem necessidade, Davi morria. Ele não podia comer aquele pão. Mas ele estava com fome e Deus permitiu. Mesma coisa, os discípulos estavam com fome e Deus é um Deus de misericórdia. Né? Ele está falando aqui também que os sacerdotes violavam o sábado e ficavam sem culpa. Né? Mas por que os sacerdotes violavam o sábado no templo e ficavam sem culpa? Porque era um trabalho para Deus. Ali representava o grande sacrifício de Cristo. Aquele sacerdote não estava violando o sábado por um trabalho material. Não, era um trabalho ordenado por Deus. Então Deus sabe entender as coisas. Né? Deus conhece quando você está fazendo uma coisa por propósito e por necessidade. Como o sábado foi feito por causa de nós, não tem problema. Se você está com fome no sábado, chegou no lugar não tinha comida, você fazer uma comida ali para você. O sábado foi feito por causa do homem, que você sempre se sente bem no dia de sábado. Tudo que é para o nosso bem no sábado, não é errado nós fazer. E isso os fariseus usavam para acusar Cristo. Mas Cristo não estava errado. Cristo foi ele mesmo, disse, eu sou o Senhor do sábado. Ele que estabeleceu o sábado, ele sabia que nós deveríamos guardar o sábado. Agora os fariseus colocavam leis pesadas no sábado, né? Leis que nem ele mesmo poderia carregar, fanatismo. Nós devemos guardar o sábado como Cristo nos ensinou. Né? O homem tem que guardar o sábado, em primeiro lugar, pensar no seu bem-estar. Né? Tudo aquilo que nos faz bem, nós podemos fazer dia de sábado. O que nós não podemos fazer é trabalhar para as coisas materiais. Por quê? Porque ele vai nos cansar. Mas aquilo que nos vai trazer conforto, nós podemos fazer. E era isso que os fariseus não entendiam e acusavam Jesus. Mas Jesus disse, ninguém é de vós que me convence de pecado. Jesus não pecou. Se ele tivesse dia de sábado, ele tinha pecado. Jesus não transgrediu nem a lei cerimonial, porque Jesus veio cumprir a lei cerimonial. Você vê que Jesus foi circuncidado. Jesus obedeceu todo o rito da lei cerimonial. E como ele desobedeceu a lei de Deus? Isso aí você está vendo que não tem como. Mesmo a lei cerimonial, que era só até Cristo, mas ele obedeceu porque ela só se cumpriu na morte dele. Enquanto ele estava vivo, a lei cerimonial estava valendo. Quando ele morreu, a lei cerimonial passou a não valer mais. Mas enquanto ele teve vida, ele cumpriu a lei cerimonial, porque ela estava ainda de pé. E como agora ele vai transgredir a lei de Deus? Se nem a lei cerimonial ele transgrediu. A gente tem que ter mais entendimento, irmãos, e mais sabedoria para a gente poder não falar a bobagem. Agora eu vou ler aqui Mateus, o mesmo capítulo, né? O verso 10 a 14. Vamos ver o que diz aqui o verso 10. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito no sábado fazer o bem, né? Como é maravilhoso no Senhor Jesus, né? Ele falou, olha, pergunta para ele, querendo acusar ele, querendo experimentar, né? É lícito curar no sábado? Ele falou, vem cá, se você tiver uma ovelha, ela cair no sábado, você vai tirar essa ovelha do buraco? Se ela cair no buraco dia de sábado, você vai tirar? Ele disse, claro, você vai fazer tudo para tirar. Quanto mais vale um homem? Ou seja, uma pessoa que está com a enfermidade, ela não está tendo sossego dia de sábado. Então, será que nós não podemos curar essa pessoa dia de sábado para ela ficar curada e vir se alegrar com Deus? Vir louvar a Deus com alegria? Irmãos, o que Deus quer é amor. A lei de Deus é amor, né?
Então, como é que o sábado, você vê lá que no mandamento do sábado, fala até dos animais, nem tem um animal para trabalhar no dia de sábado. Por quê? Deus se preocupa até com o bem-estar do animal. Então, o animal é para descansar. Né? Então, o que Deus quer é amor. Se você está doente no dia de sábado, pode ser curado no dia de sábado, porque Deus quer que você venha louvar Ele com alegria. Agora, porque sábado vai ficar doente? Será que Jesus transgrediu o sábado e curar uma pessoa? A pessoa que diz que Jesus transgrediu o sábado e curar uma pessoa, está igual aos fariseus acusando Jesus de uma coisa que é mentira. Jesus só fez, é lícito fazer o bem no sábado. Então, meus irmãos, isso aí vocês veem que não tem nem coerência o que essas pessoas dizem.